Olá, que o Espírito Santo alumie seu entendimento e que ele seja o fundador da sua estrutura, que te dê sabedoria para que você possa estruturar a sua base e permanecer firme e inabalável até o final. Na semana passada nós falamos sobre recomeçar, mais um segredo para recomeçar, e destacamos como base do nosso estudo a força. Falamos sobre a pessoa ter no dia da angústia uma força pequena, ela se mostrar fraca justamente no dia da angústia, caracterizando a sua força pequena. E hoje nós vamos falar justamente sobre a pessoa estruturar a sua base, porque se você vai recomeçar, você tem que ter uma base para esse recomeço. Se a pessoa ela vai recomeçar e ela não tem uma base, então com o tempo essa estrutura ela vai desmoronar novamente. E aí a pessoa vai sofrer mais uma decepção, vai ter mais uma frustração. Aí nós vamos falar então sobre fundação e vamos falar um pouquinho também sobre autossacrifício, tá? Que faz parte dessa fundação. Ninguém é fundamentado sem que haja sacrifício. Então vamos lá. Aí diz assim: a fundação é a característica mais importante de toda a estrutura. Isso porque é ela que determina a força e a estabilidade da construção, Falamos na aula anterior sobre a falta dessa força no dia da angústia. Imagina um forte vendaval dando sobre uma construção e a derrubando. Logo vemos que a mesma, só foi derrubada porque a sua fundação, a sua base, não era ou não estava firme. Toda fundação, para ser firme, deve ser construída por materiais de qualidade, não falsificado, Ao contrário, o tempo vai corromper. Comparando a construção a nós mesmos, ainda que por fora o físico esteja aparentemente bem, se o espírito estiver enfraquecido, obviamente não haverá forças para vencermos do lado de fora. Assim como uma construção interditada, vetada, para que ninguém se aproxime por estar condenada, Assim também a vida da pessoa. Assim também a vida de muitos que não têm ou não fazem uso dos materiais adequados para construir uma base sólida e tem sido vencido por todo tipo de angústia, Quando falta uma base sólida, uma estrutura verdadeira, as dores chegam e ganham formas, ou seja, vão se materializando em problemas crônicos, pondo um ponto final em toda a estrutura já edificada. Interdita a saúde, interdita a família, interdita o casamento, o sucesso, interdita o crescimento e até o que era para dar certo acaba dando errado. Lá no livro de Salmos, no capítulo 104, no versículo 5, capítulo 104, no versículo 5, diz exatamente assim: lançou os fundamentos da terra, e ela não vacilará em tempo algum. Veja que quando Deus ele fundou a terra, ele lançou o fundamento sobre a sua palavra. A terra ela foi fundamentada sobre a palavra de Deus. Então, esse fundamento, quando ele diz aqui assim,
ela não vacilará em tempo algum, está dizendo, ela não afrouxará, ela não vai se enfraquecer, ela não vai cambalear, não vai tremer, não vai duvidar, ou seja, ela vai se manter firme naquilo que ela foi fundamentada, naquilo que ela foi estruturada, né? Ela vai ficar estabelecida, porque a terra foi fundamentada na palavra de Deus. Então, veja, né, que a vontade de Deus, não só para a terra, mas para nós, é que o nosso fundamento seja baseado na sua palavra, na sua sabedoria, na sua direção, para que nós também não venhamos a afrouxar, para que nós não venhamos a enfraquecer, para que nós não venhamos a cambalear, tremer, nem tampouco duvidar. Como fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, quando diz assim: portanto, sede firmes e inabaláveis. Veja que essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a ser firmes e inabaláveis. Então, nada pode abalar a vida de uma pessoa quando a sua base, essa vida, ela está fundamentada na palavra de Deus, na sabedoria que vem do alto, nas escolhas certas. Essas escolhas certas, elas são escolhas unificadas, né, à vontade de Deus. Aí sim, a sua estrutura, ela vai ser firme, ela vai ser inabalável. Continuando aqui, quando nós falamos, né, que quando a pessoa ela não tem essa estrutura, a vida dela não está fundamentada na palavra de Deus, veja que a vida da pessoa, assim como uma construção que ela é interditada, né, assim como uma construção que ela acaba sendo interditada e ninguém pode chegar muitas vezes perto dessa construção, porque se é interditada, ela está condenada. Então, se a estrutura está condenada, ela vai ser destruída a qualquer momento, né? Então, assim é a vida da pessoa. Quando a pessoa não tem uma base verdadeira, ela não tem um fundamento na palavra de Deus, ela também ela é interditada e ela está prestes a ser condenada, ela está prestes a ser demolida, destruída, né? Assim é a vida da pessoa, ela acaba sendo, como nós falamos aqui, né? Ela é interditada na sua saúde, é interditada na família, no casamento, é interditado o sucesso, o crescimento e até o que era para dar certo, dá errado. Muitas pessoas olham aquela estrutura e até dizem assim: poxa, mas é tão bonita por fora, tá tão... mas está condenada, né? Está condenada, ela não pode continuar a existir, não pode continuar, né? Aquela estrutura, ela está danificada. Aí diz assim: é preciso que a nossa fundação, a nossa base seja estruturada na palavra de Deus e que dele recebamos, através da sua sabedoria, todo o material que é a prática da sabedoria. Então, nós precisamos, né, ter a vida fundamentada na palavra de Deus e receber dele essa sabedoria para que, de fé em fé, nós possamos, né, fazer escolhas certas, possamos trazer para dentro das nossas vidas aquilo que não vai nos decepcionar, nos frustrar, nos entristecer, porque, como nós falamos em aulas anteriores, muitas vezes o nosso desejo, ele acaba se tornando o nosso carrasco. As escolhas erradas, as decisões erradas, além de, né, nos crucificar, nos deixar marcas, muitas vezes faz com que nós nos tornamos uma construção como? Condenada. Uma construção
que fica interditada, que ninguém pode se aproximar, não é verdade? Para não permitir a omissão da nossa fé. Então, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, aliarmos a nossa vontade, a vontade de Deus acima da nossa, nós não estamos sendo omissos na nossa fé, porque nós não fomos criados para fugir dos vendavais, mas para enfrentá-los. Nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Veja que quando a pessoa ela fundamenta a sua vida na palavra de Deus, busca a direção de Deus, pratica a palavra de Deus, então ela não é destruída. Vão vir os vendavais, vão vir as aflições, vão vir as dificuldades, mas ela vai sendo estabelecida de fé em fé. Firmemente ela vai se mantendo firmemente a cada dia mais e mais, tá? Aí diz assim, o problema é que a maioria querem construir a estrutura sobre bases erradas, segundo um conjunto de orientações e informações que lhes tragam respostas fáceis e resultados rápidos. Então, veja que muitas vezes a pessoa, ela até quer recomeçar, mas ela até busca ter ali uma base, mas a base da vida dela é errado. Porque o que ela busca, como nós falamos aqui, né? Um conjunto de orientações e informações que elas querem respostas fáceis e resultados rápidos. Já viu aquela pessoa que ela só faz escolha errada e aí ela não dá certo, por exemplo, na vida sentimental com ninguém? Ela já esteve dentro de vários relacionamentos, só que agora ela ficou sozinha, então ela para poder ter alguém, ela recorre, por exemplo, aquela plaquinha que está escrito ali na esquina que ela passou no ônibus ou de carro, e aí está escrito assim, traga o seu amor em 10 minutos, em 1 hora, em 1 dia, né? Receba um banho de ervas e você vai ficar curado. Ela vai lá, abre o jornal dela e ela vai ler o horóscopo para saber, eu sou de Áries, que está falando que eu tenho que procurar alguém de Touro. Então, ela começa a procurar, né, coisas trazendo, ela quer resolver o problema dela, a situação que ela está vivendo, mas ela busca colocar a base da vida dela fundamentada em orientações erradas, em informações erradas, tá? E aí ela não consegue resolver o problema, seja de ordem física, emocional, espiritual. Existem aquelas pessoas que elas buscam livros, né, de autoajuda. Elas querem resultados rápidos, né, respostas fáceis. Aí elas começam a buscar livros de autoajuda e elas começam a ler. Então elas já acham que porque elas têm um determinado conhecimento, elas já estão curadas da situação. Não, já estou curada, eu li aquele livro e agora eu já li isso aqui, entendeu? Então agora eu vou fazer assim, e ela mete os pés pelas mãos e aí ela entra novamente dentro de uma canoa furada, porque ela pensa que porque ela leu um livro de autoajuda, ela já, né, se curou no seu interior. E aí ela começa a construir uma outra base, uma base com materiais errados, como nós já falamos, né? Com materiais, vamos dizer assim, que não vão dar a ela esse suporte para poder recomeçar. E ali, né, ela vai novamente no curso da caminhada, e aí ela vai novamente, a estrutura vai desmoronar, a construção vai cair de novo. E aí ela vai ficar decepcionada. Aí diz assim, ao invés disso, né?
Ao invés disso, é importante que se busque o autossacrifício, pois só ele nos trará a base para prosseguir sem olhar para trás. E veja que o próprio Senhor Jesus, ele falou, né, que aquele que quer vir após mim, negue-se. Nós, para termos uma base sólida, nós precisamos muitas vezes anegar a nós mesmos certas vontades, certos desejos, para que nós possamos construir ou reconstruir uma base sólida. Lá no livro de Levítico, capítulo 4, no versículo 30, fala assim: depois, o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o restante do seu sangue derramará a base do altar. A base do altar. Veja que o sacerdote somos nós. Quando ele diz que nós vamos tomar o sangue, né, e pôr as pontas do altar, ora, nós temos aqui uma orientação para que nós venhamos a colocar toda a nossa vida em sacrifício, as pontas do altar. Ou seja, vamos tomar, né, do sangue, vamos tomar do sacrifício, de escolhas, né, que venham realmente nos dar essa base, nos dar essa estrutura. E aí ele diz assim: e todo o restante do sangue derramará sobre a base do altar. Então, quando fala em derramar o sangue, ora, não existe fundação, vida edificada sem sacrifício. Não existe base sem sacrifício. É importante que nós venhamos a construir a nossa fundação com sacrifício. Está aqui a base do altar. Nós precisamos fundamentar a nossa vida não na autoajuda simplesmente, buscando ter respostas fáceis e resultados rápidos. A nossa vida, para funcionar, para dar certo, para que possamos chegar até o final, prosseguir sem olhar para trás, é importante que nós venhamos a buscar o autossacrifício, não só a autoajuda. Porque a autoajuda, ela nos traz respostas até rápidas, né? Respostas até rápidas, fáceis, resultados rápidos e respostas fáceis. Mas só o autossacrifício que nos faz ter uma base realmente sólida de vida. E essa base, como nós falamos, ela vem da palavra de Deus, da fundação, né, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, que uma vez sendo praticada, uma vez sendo colocada em prática, nos dará suporte, nos dará materiais concretos, materiais de qualidade, que irão nos fazer ter também uma vida de qualidade. Então, se a sua vida hoje, tá? Você até tem uma aparência de vida boa, mas você percebe que a sua estrutura, a sua construção, ela está aí rachando, e você até já deu um jeitinho de cobrir com massa corrida, né? Vamos dizer assim, você já fez algo
um paliativo para tentar consertar, tem até uma aparência legal, mas no fundo você sabe que a sua base ela não é boa. Você precisa buscar em Deus ter essa base, essa estrutura, essa firmeza de fé. Você não pode ser omissa nessa fé. Espero que você compreenda, né? E fique aí essa mensagem para hoje e que ela possa acrescentar mais um pouquinho na sua vida. Medita, tá? Nesses versículos. Que Deus abençoe a todos vocês.